como é que está a regra para as crianças no ano que vem, eu recebo ao vivo a doutora em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, também consultora do Todos pela Educação, Alessandra Gotti. Bom dia, doutora. Bom dia, Roberta. Doutora, vamos começar retomando um pouquinho. Como é que está a decisão agora? Quer dizer, o Supremo não divulgou o acórdão, mas o MEC estabeleceu aí uma regra de transição. Como que fica? Isso, só para a gente retomar, essa decisão é uma decisão muito importante porque ela encerra uma batalha de anos. E o STF, ele decidiu, por um placar bem apertado, de 6 votos a 5, que é constitucional a idade de 6 anos completos para ingresso no primeiro ano do ensino fundamental. E que cabe ao MEC, assessorado pelo Conselho Nacional de Educação, que é o seu órgão deliberativo e normativo, estipular quais são as regras, qual é o momento em que as crianças preenchem o critério etário para ingresso no primeiro ano do ensino fundamental. É importante também dizer que essa mesma decisão vale para nortear o ingresso na pré-escola. Na pré-escola também? Na pré-escola também. E isso independe do estado. Como é que vai ficar a decisão em cada estado, doutora? A gente tinha uma diferença em 8 deles, né? Isso, exatamente. Nós tínhamos uma diferença em 8 deles. É importante só lembrar que esse corte etário, essa regra do Conselho Nacional de Educação, ela existe desde 2010. Mas muitos estados e muitos municípios não a cumpriam em razão de normas internas dos conselhos estaduais ou municipais e mesmo de decisões judiciais. E como você bem lembrou, ainda em 7 estados há decisões judiciais que garantem que o corte etário determinado por essas resoluções não sejam cumpridos. Mas agora o importante é que, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, todos os estados, todos os municípios vão ter que adequar as suas regras à regra nacional, que passa a ser, então, só relembrando, dia 31 de março. Então, as crianças, para ingressar na pré-escola, elas precisam ter 4 anos completos até 31 de março. E as crianças, para ingressar no primeiro ano do ensino fundamental, precisam ter 6 anos completos até também 31 de março. Essa passa a ser a regra nacional. Tá. Então, nenhuma criança vai ser prejudicada, né, doutora? Quem já está no ensino, no começo da escola, continua, não vai precisar repetir uma série, só quem está entrando a partir do ano que vem. Exatamente. Então, só chamando a atenção para esse dado novo, que é uma regra que foi estipulada por meio de uma portaria do Ministério da Educação, que homologou um parecer do Conselho Nacional de Educação de setembro, e que reforça que a regra do dia 31 de março, ela é obrigatória nacionalmente, tanto para a rede pública quanto para a rede privada. E como havia essa circunstância de que muitos estados e muitos municípios não cumpriam a regra estipulada desde 2010, para que nenhuma criança venha a ser prejudicada, o MEC estipulou essa portaria trazendo a regra de transição. E nessa regra de transição, ele excepciona as crianças que já estavam nos sistemas de ensino, ou seja, já estavam em alguma escola, até o momento da publicação da portaria, que foi em outubro deste ano. Então, todas as crianças que já estivessem, seja na etapa da creche, ou seja, de 0 a 3 anos, ou mesmo na pré-escola, ficam com seu direito à progressão na sua trajetória acadêmica garantida. Então, nenhuma criança vai ser prejudicada. Doutora, a gente está ao vivo no Facebook também. Quem tiver dúvidas, pode escrever uma mensagem no Facebook que eu consigo olhar por aqui e a gente já pergunta para a doutora Alessandra Gotti, que está aqui no estúdio. Então, não muda nada também para o berçário, né? Você falou da pré-escola, não muda. Não muda. É importante só mencionar que as crianças que passarem a ingressar em 2019 nas escolas, essas sim precisam desde agora cumprir a regra prevista no dia 31 de março. Então, caso elas ingressem agora na pré-escola em 2019, já não estivessem, então, portanto, anteriormente matriculadas, elas vão precisar cumprir a data do dia 31 de março, ou seja, elas vão precisar completar 4 anos até 31 de março. E no caso da criança mudar de estado, mesma coisa também? Exatamente. Então, essa também é uma regra muito importante que você lembra, que a portaria também traz, garante que esse direito da criança a ter o seu percurso sem qualquer interrupção,
educação, ele é da criança, ou seja, não é do estabelecimento de ensino. Então, independentemente de mudança de escola, ou mesmo mudança de estado, mudança de município, esse direito, ele vem com a criança. É um direito da criança a não ter o seu percurso, a sua trajetória acadêmica interrompida. E por que essa decisão, doutora, foi parar no Supremo Tribunal Federal? Porque havia muita discussão a respeito desse critério. Algumas pessoas entendiam que esse critério acabava gerando uma desigualdade em relação às crianças que completavam 6 ou 4 anos após o dia 31 de março. Essa foi a grande questão que foi discutida. E, na realidade, o que o Supremo Tribunal entendeu, 6 dos seus ministros, é que essa regra, por ser uma regra nacional, ela não cria uma situação de distinção entre as crianças, né? O que acabava gerando uma distinção era o fato de um estado ou um município não cumprir a regra que era nacional, né? E outro dado que foi considerado também que é muito importante, o Supremo Tribunal, nessa decisão, que é uma decisão que eu julgo relevantíssima pelo fato dele ter considerado que, em matéria de direito educacional, cabe a um órgão técnico, como o Conselho Nacional de Educação, avaliar o impacto dessa decisão e não aos ministros, ao Supremo Tribunal Federal, não havendo uma inconstitucionalidade, determinar um critério distinto. Então, na realidade, o que o Supremo Tribunal fez foi validar uma regra que foi estipulada por um órgão técnico e que tem, portanto, maiores chances de avaliar as questões, o impacto pedagógico, o impacto em todas as instâncias dessa decisão. E é muito importante a gente chamar a atenção também que há estudos que já foram desenvolvidos no tocante ao desenvolvimento da criança. Então, muitas vezes, você escolarizar prematuramente uma criança de 5 anos pode trazer efeitos negativos nas etapas subsequentes, porque ela pode se desmotivar, porque não está ainda amadurecida para aquela nova etapa educacional e isso trazer consequências negativas ao longo da sua trajetória na escola. Então, é muito importante que os pais também se tranquilizem, porque a criança ela tem um processo de desenvolvimento que precisa ser respeitado. E o STF, nessa decisão, garantiu isso também, o direito da criança a ser criança, né? A ter a infância respeitada e ser escolarizada no momento adequado. Então, a avaliação que a senhora faz dessa medida é positiva? É muito positiva, porque a gente precisa considerar que a pré-escola ela tem uma função diferente do ensino fundamental. Na pré-escola, você combina muito o educar ao cuidar, existem outros tempos. Já na educação fundamental, nós temos um outro ritmo, né, com avaliações, com cadeiras enfileiradas. Então, toda a parte pedagógica ela é diferenciada. É preciso respeitar os momentos adequados para que a criança possa ter uma aprendizagem adequada e evoluir nas etapas subsequentes sem que seja prejudicada. Sim. A Rosângela Carvalho está acompanhando a entrevista no Facebook, doutora, falando que discorda da medida, dizendo que cada criança tem um grau de QI que deveria ser avaliado. Mas é justamente essa a importância de padronizar. As diferenças aí de QI sempre vão existir, né, doutora? E é importante chamar a atenção para um ponto que a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela assegura a circunstância das crianças com altas habilidades. Então, essa circunstância peculiar das crianças com altas habilidades vai ser analisada em um outro contexto. Então, essa regra ela não prejudica crianças que estejam nessa condição de altas habilidades. É importante chamar atenção para esse ponto. E só um ponto também que é importante chamar atenção, Roberta, é que há evidências empíricas de estudos tanto nacionais quanto internacionais que comprovam que as crianças mais velhas, elas atingem resultados melhores do que as crianças mais novas, justamente em função desse processo de desenvolvimento das crianças. Então, até mesmo para a gestão da política pública educacional, como esse fator idade, ele traz um impacto na nota das crianças, quando, por exemplo, a gente avalia
a Avaliação Nacional de Alfabetização ou a Prova Brasil, é importante que nós tenhamos um critério único para que nós possamos identificar em quais estados ou em quais municípios é necessário uma atenção maior para que haja uma igualdade no tocante aos aspectos educacionais e possam ser adotadas medidas para corrigir eventuais discrepâncias no tocante ao aprendizado das crianças. Tá certo. Doutora Alessandra Gotti, obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Manhã Band News. Até uma próxima. Eu que agradeço. A gente vai fazer um intervalo. Na volta, você vai ver que o Tribunal Regional Federal da 4ª